Tudo bom, Nicolas? Prazer falar contigo, boa noite. E receba a minha admiração. É um feito o que você conseguiu. Você recuperou a raiz da política, que é justamente isso: ir para as ruas, juntar gente, ter contato, e com isso também recuperou a coragem das pessoas de se manifestar, que é algo que estava perdido, né, nesse país. As pessoas estavam com medo, né, e agora eu acho que perderam esse medo. Eu também mencionei, Nicolas, sobretudo na cobertura, que o que importa disso tudo que foi feito foi o percurso, não importava o resultado, e parece que você idealizou dessa maneira mesmo, né? Eu até comparei aqui o seu feito à própria Odisseia de Homero, que Odisseu passa 10 anos viajando, buscando encontrar a sua esposa e seu filho, e quando chega 10 anos depois descobre que a grande jornada foi o percurso e não a chegada. E só que você obteve um resultado. Agora você tem um resultado, independente de ter buscado. E a minha pergunta é o que fazer com esse resultado, que é justamente a mobilização das pessoas. Qual é o próximo passo para manter as pessoas mobilizadas nesse ano, Nicolas, tão importante? Obrigado, André. Eu acho que são muitos pontos, né? Infelizmente, no nosso país, a gente tem N motivos para poder acordar, né? Nós estamos vendo aí os escândalos agora mais recentes, né? De um ministro, né, Toffoli, que passou, se eu não me engano, 189 dias do ano num resort que é dele. Ou seja, ou ele não é mais ministro, né? E aí ele tem que pedir renúncia e passar a ser um businessman, né, do resort, ou ele deve ser julgado por desvio de função e perder o cargo, porque não tem condições, né, um juiz ter esse tipo de atuação. Nós estamos vendo aí agora também, né, o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com a sua esposa, no escândalo do Banco Master, com um contrato de 129 milhões. Isso daí, em 2 anos, né, confesso, eu não conheço ninguém que tenha chegado perto de obter esse tipo de lucro na advocacia, né? E principalmente não é somente pelo valor, mas por quem era o contratante, né? Um banco que está afundado agora em escândalos financeiros. Hoje chegou o primeiro pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta do escândalo do Banco Master. Então eu até postei, coincidentemente, deve ter uns 10 minutos no Twitter, de que, olha, eu tenho a sensação de que se nós fôssemos para a rua, né, com a Acorda Brasil, fora Moraes especificamente, eu acho que eles entenderiam ainda mais o que nós começamos ontem. Porque não foi uma coisa qualquer. As pessoas estão sedentas. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, cara, hoje bateu um vazio. Eu gostaria que tivesse a caminhada, sabe, ainda, para eu poder acompanhar, para eu poder viver isso, ter esse sentimento. Então eu acredito que eu não posso deixar de negar. Há um homem neste país que tem desestabilizado a nossa democracia. E por que que este homem tem tanto poder? Porque as pessoas ficaram com medo, né? Do que ele colocou na mente das pessoas, com penas desproporcionais, exorbitantes, do dia 8. Mas eu acho que isso se findou. Eu acho que isso se findou e está na hora da gente atacar o problema pela raiz, né? Começando pelo ministro Alexandre de Moraes e também o Toffoli. E aí as pessoas podem dizer, olha, mas aí se fizer impeachment dos ministros, o Lula vai indicar outros dois dele, né? Só que, olha, você já viu ali o filme 300. Se você não viu, veja. Leônidas, quando ele chega da frente, né, ali do rei Xerxes, quando ele lança a estaca não pega, né, de forma fatal no rei, mas corta o seu rosto. Quando corta o rosto, aquilo dali mostrou que, olha, esse Deus que eles estão dizendo que ele também sangra. Então, eu quero dizer com isso o quê? De que nós precisamos mostrar que eles não são intocáveis. Nós precisamos mostrar de que se o povo quiser, ele vai colocar a Constituição a favor dela e não deles. Porque a Constituição é bem clara. Recebendo, né, o pedido de admissibilidade pelo Congresso, você passando ali por uma comissão especial e sendo aprovado, isso vai a plenário, e se tiver votos, o ministro deve ser impeachmentado. Acabou. Isso foi o que foi colocado na nossa Constituição. E o brasileiro tem sim o poder, ele tem sim o dever de requerer isso, porque está na nossa Constituição. Ou seja, por que não lutar para aquele que está desestabilizando o nosso país, né? Ele é a vítima, ele é o julgador, ele é o Ministério Público, ele é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, nós vamos deixar um homem dominar o país inteiro? Então, vamos ver. Vamos ver se
a gente, enfim, toma a decisão de enfrentar a raiz do problema e, mais uma vez, não sendo de forma politiqueira, sabe, eleitoreira, a gente precisa levar as pessoas realmente para a rua com o sentimento que nós estávamos durante esses 7 dias, de que elas precisam compreender qual que é o problema, entender como aquilo dali afeta a vida dela e o que ela está fazendo ali. E, principalmente, né, qual a eficácia disso. O ministro Alexandre de Moraes saindo do STF, o que acontece? Né? Ele deve ser julgado por algum crime? Sim, como que isso afeta a minha vida? As pessoas precisam compreender isso para que elas se engajem. E eu acho que agora está na mão de cada um de nós para poder abrir os olhos das pessoas e fazer com que os maus nesse país eles paguem o preço por aquilo que eles têm cometido. Deputado, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Deputado Nicolas, boa noite. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Oeste Sem Filtro. Antes de tudo, parabéns pela mobilização que o senhor fez. E é inegável que muita gente se envolveu e entendeu. Os números estão aí, as imagens estão aí. O senhor viu isso de perto. A minha pergunta, deputado, é o que o senhor imagina que vai acontecer no Congresso? Porque a mobilização popular o senhor já provou. O senhor já demonstrou, as pessoas estão incomodadas, não aguentam mais essa situação. Não aguentam mais o Supremo tal como ele está, não aguentam mais o governo Lula. E de alguma forma o senhor acha que isso vai se manifestar também no Congresso Nacional? O senhor já fez menção aí, não era um movimento por vaidade, isso está muito claro, era um movimento para denunciar a situação do país e engajar as pessoas. O senhor acha que há deputados também com muito receio, com medo, que estavam esperando o momento certo, até porque nesse instante o Supremo está nas cordas por escândalos que ele próprio causou para os próprios dois ministros. Os dois ministros estão com, digamos, denúncias até o pescoço. O senhor acha que isso pode mudar o comportamento do Congresso? Porque muita gente diz assim, tem que esperar a próxima eleição. Tá, eu posso compreender, mas até lá tem muito tempo. O senhor acha que vai também engajar deputados se sentirem corajosos na Câmara ou senadores do Senado para irem adiante com medidas para controlar ou, digamos, limitar os abusos do Supremo? Piotr, eu recebi mensagens e ligações de muitas pessoas, não vou expor aqui, né? Mas de pessoas que, enfim, digamos, não são nem bolsonaristas. São pessoas de centro, pessoas que apoiaram o movimento, pessoas que realmente estão compreendendo que, olha, chegou num limite. As pessoas acordaram, elas perceberam que enquanto ela está pagando altos impostos, o filho do Lula está recebendo mesadinha. Enquanto ela está sofrendo, né, para poder pagar seus boletos, a esposa do Moraes está com um contrato multimilionário. Enquanto as pessoas estão trabalhando e estudando, pagando sua faculdade, pegando um transporte público ruim, talvez sendo roubado, sabe, enfrentando as dificuldades do dia a dia, você está vendo ministros comprando um resort. Então, peraí, a coisa está desbalanceada. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente vai enfrentar como mobilização no Congresso é a derrubada, né, do veto da dosimetria, que o Lula vetou, né, a esquerda trabalhou contra até 4 horas da manhã, nós ficamos lá lutando até 4 da manhã também, e vai ser o primeiro passo, né, para mostrar que, olha, as pessoas compreenderam que isso daí não deve ser algo que o Supremo deva decidir, o Congresso deva decidir, e não me surpreenderia se mesmo depois de nós derrubássemos o veto do Lula da dosimetria, o STF ainda fazer alguma manobra provocado, né, pelo PT, já que a Câmara foi jogada praticamente para nada, né, por este governo. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente realmente conseguir dar esse recado é a derrubada do veto da dosimetria. Não tenho dúvidas que vários deputados já compreenderam, porque estão sofrendo também a pressão das pessoas, e esse vai ser o primeiro recado dado, né, à população de que nós estamos mais atentos agora do que antes. Perfeito. Deputado, antes de liberá-lo, a Ana tem uma última pergunta para o senhor. Deputado, a pergunta são tantos pratinhos, né, que nós brasileiros temos que rodar, né, tantos problemas para solucionar, para pedir atenção ao Congresso, mas tem uma coisa que eu costumo falar muito aqui no Sem Filtro, que é essa aberração chamada foro por prerrogativa de função, que hoje deixa todos os congressistas reféns de um Supremo ativista, militante e político. O projeto para a extinção do foro por prerrogativa de função já passou no Senado e se encontra na Câmara. Você acha que vale a pena esse ano, ou é muito tumultuado, é ano de eleição, é melhor a gente deixar isso para depois? E a importância ou não da extinção desse foro por prerrogativa de função, que toda hora vem um inquérito de ofício do Supremo e fica difícil, alguns parlamentares, nem todos têm a coragem que você e outros ali têm, fica difícil seguir com autonomia e independência dentro do Congresso com essa aberração que nós temos. Perfeito, Ana. Olha, essa pauta é importantíssima, mas eu vou ser bem realista.
com a matéria-prima que nós temos hoje, né, com o Congresso que nós temos hoje, eu acho muito difícil. Por quê? O foro privilegiado, ele só é privilegiado para quem é amigo do STF. Então, digamos assim, se você for um corrupto, se você for um desviador de emenda, fizer rachadinha, enfim, você pode ter certeza que você vai ser blindado. Agora, o foro não é privilegiado para quem é honesto, para quem está cumprindo ali o seu trabalho, defendendo, né, as pessoas, os princípios, os valores, e coloca o pingo nos is, né? Então, que privilégio eu tenho de ser julgado pelo STF? Um STF político, um STF que é parcial nos seus julgamentos. Então, não tenho privilégio nenhum a isso. Mas, com a matéria-prima que nós temos no Congresso hoje, eu acho extremamente difícil. Eu pediria para que as pessoas realmente votassem melhor, né, em senadores, principalmente, para que a gente consiga ter um presidente do Congresso que não seja omisso, como o atual, um presidente que realmente consiga pautar um impeachment de um ministro e consiga também, né, pautar um fim, né, do foro privilegiado, para que a gente avance em outras demais pautas, porque se o Congresso, hoje, se o Congresso fechar as portas hoje, sinceramente, não faz diferença nenhuma, né? Porque o STF comanda o país juntamente com o Executivo. Então a gente precisa retomar o poder do Congresso, mas é como eu tenho falado. Olha, se um pedreiro chega aqui em casa, eu dou para ele um saco de areia, dou para ele ali um balde de água, dou um pouquinho de brita, dou para ele uma pá e falo, 10 tijolos. E falo com ele assim, constrói minha casa aí. Fala, amigo, com essa matéria-prima que você me deu, que eu não consigo construir uma casa. Eu não posso exigir para ele, né? Falar, constrói a casa, independente de qualquer coisa, porque ele não tem a matéria-prima para isso. É o que sobrou. Então, também da mesma forma, eu acho que ali no Congresso nós estamos nesse cenário. A gente tem muitas pautas importantíssimas para poder avançar, mas com a matéria-prima que nós temos, realmente é bem complicado. Por isso, né, que daqui a 10 meses terá eleições, a gente vai focar muito nessa época para poder a gente fazer com que as pessoas despertem, acordem, para poder votar em pessoas que realmente se preocupam com as questões mais profundas do país, né? Não somente, digamos assim, um buraco na sua rua, né? Porque, sendo bem sincero, a pavimentação do país é importantíssima, né? Poxa, quantos acidentes não acontecem, né, nas BRs ao longo do país? Mas eu acho que tem questões profundas, né? Que você pode ter, digamos assim, um país, entre aspas, perfeito. Né? Olha só o Canadá. O Canadá é bacana, né? Tem estradas bonitas, tem um transporte público que funciona e tudo, mas é um país moralmente doente. É um país praticamente que a sua liberdade está sendo, né, podada, né, principalmente pós ali pandemia. Então eu não quero esse país aqui para o nosso Brasil e já, infelizmente, se tornou isso. Então vamos votar melhor aí, né, esse ano, para que a gente realmente consiga fazer uma mudança profunda no nosso país. Deputado, ultrapassamos as 100 mil telas acompanhando essa entrevista. E uma última pergunta rapidamente. Há previsão de novas caminhadas? Estão organizando novas iniciativas como essa, deputado, ao longo deste ano eleitoral? Pessoal, eu acho que manifestação não tem monopólio de ninguém. Né? Eu acho que manifestação é algo espontâneo das pessoas. Eu me lembro que em 2016 eu ficava sabendo das manifestações, digamos assim, de forma natural. Ah, vai ser dia 16? Beleza, vamos junto 16. Ah, vai ser dia 2? Então vamos dia 2. Então eu acho que vai surgir o momento. Eu acho que a coisa vai pegando tração de forma espontânea, né? Olha, hoje mesmo, né, chegou o primeiro pedido de impeachment no Senado do Alexandre de Moraes pelo Banco Master. Hoje já teve aí, né, mais descobertas a respeito do caso do Banco Master, que me parece, né, que o Volcário conversou 1h30 com o Lula no Planalto. Então, assim, a coisa vai tomando corpo, pode ter certeza. Vai surgir uma data daqui a pouco, que as pessoas estão assim, indignadas do que está acontecendo. E aí a gente só vai fazer o quê? A gente só vai apoiar, porque o protagonista da manifestação não é o político. O protagonista da situação são as pessoas. Né? Isso que eu queria, sabe, modificar, no sentido de que eu poder estar com vocês. Vocês são a voz desse movimento. Tanto que eu pedi, não para as pessoas virem gravar vídeo comigo e eu chamar para a manifestação. Eu falei, olha, em determinado momento, acho que foi no quarto dia, eu falei, pessoal, estava lotado de gente, estava em cima de um trator. Falei, pessoal, eu vou pedir para vocês, gravem um vídeo chamando para dia 25, porque a sua voz é importante. Você faz parte disso, não sou eu. Eu alcanço as pessoas, mas a sua voz é muito importante. Então, eu acho que quando isso acontece, é quando o movimento gera atração, entendeu? E assim, a manifestação tem que ser dessa forma. Toda manifestação, sabe, que você vê que está virando palanque eleitoral, tem gente ali falando, enfim, de partido, de não sei o quê.
sabe, eu acho que tem que cobrar para mudar. Eu acho que o foco tem que ser só um. Olha, pessoal, nós vamos fazer o Acorda Brasil fora Moraes. Então, o foco é fora Moraes. Ah, nós vamos fazer Acorda Brasil fora Lula. Então vai ser Acorda Brasil fora Lula. Ponto. Não é para chegar e falar, nós somos o partido tal. Ai, porque eu tive não sei o quê. Não. As pessoas estão lá para um objetivo. Demonstrar a sua indignação, denunciar, para poder, sabe, olhar para o lado e ver que ela não está sozinha, ela se sentir parte daquilo, fazer uma camisa, Acorda Brasil, fora Lula, né, fora Moraes, conseguir fazer ali um cartaz, ela sabe se preparar para aquele momento, ela gritar, vibrar junto e mandar um recado, né, para os poderosos que ó, nós estamos aqui. Se vocês não nos atenderem na instalação do CPMI, do Banco Master, do INSS, se não atender no pedido de impeachment, estou só dando um exemplo aqui, né, do Alexandre de Moraes, a próxima será maior. E aí, pum, a próxima é maior, entendeu? Então, eu acho que a coisa é de forma natural. Eu não sou eu que vou falar, ó, vai ser dia tal. Não. Se a gente perceber que, olha, a coisa está crescendo de forma espontânea, e a internet é muito assim, né? A coisa cresce de forma espontânea. Tem hora que você faz um vídeo todo produzido, alcança ali, mas não dá muito. Tem hora que você faz um vídeo, igual eu fiz esses dias, eu estava literalmente dentro do banheiro, deu 40 milhões de visualizações. Então, você nunca sabe o que realmente vai engajar e tocar as pessoas. Então, eu espero sim que a gente não demore para ir para as ruas novamente, não com caminhada, né? A gente pode dar uma segurada agora, que pode ser uma manifestação, né? Normal, como a gente já fez outras vezes, né? Mas eu acho que tem que ser pelo Brasil inteiro, sabe? Tem que ter aqui em BH, tem que ter em São Paulo, tem que ter no Rio de Janeiro, tem que ter no Sul, no Nordeste, no Norte, sabe? No Oeste, tem que ter no Leste, tem que ter no país inteiro. Porque aí eles não vão conseguir ignorar que o brasileiro de bem, ele lute até o ponto do seu inimigo não conseguir conter o seu tamanho. É isso que eu desejo daqui para frente.